Muito bem, a gente vai falar de eleições agora com o repórter Rafael Augusto. Seguinte, né, Riva? A história dos ônibus de graça para que os eleitores pudessem votar aí no primeiro turno gerou muita polêmica, muito controvérsias, né? Enfim, teve candidato aí tentando barrar essa situação. As prefeituras entenderam que sim, tinham que fornecer o transporte público. O de graça é sempre entre aspas, né? Porque a gente sempre sabe que não existe almoço grátis. De alguma maneira, obviamente, a gente paga a conta. Né? Exatamente. Então a gente vai conversar com o Rafael Augustos para entender como é que vai ficar a situação em Curitiba aí para esse segundo turno. Rafa, bom dia para você. Rafa, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, algumas cidades aqui do Paraná, elas vão ter transporte público gratuito no domingo, quando acontece, né, o segundo turno das eleições. E não só Curitiba, mas também Toledo terá aí o transporte público gratuito. Isso porque até o momento, só essas duas cidades divulgaram as informações. Então, Curitiba e Toledo, por enquanto. Pode ser que outras cidades também, elas tenham aí transporte público gratuito no segundo turno. As medidas, elas se baseiam na decisão do dia 20 de outubro do Supremo Tribunal Federal, que visa promover política pública de transporte gratuito no dia das eleições. Em Curitiba, 254 linhas que operam na cidade vão ter a entrada de graça no primeiro ao último horário, segundo aí a URBS. Os ônibus, eles vão funcionar com o horário de domingo. A única exceção é a linha de turismo, né, que funciona de forma normal com pagamento de tarifa de R$ 50 no domingo. Além disso, as linhas do sistema madrugueiro, que funcionam entre 1 e 5 da manhã, vão ter o pagamento com tarifa social normal de R$ 5,50. Durante a realização do primeiro turno, né, das eleições, a gente lembra, no dia 2 de outubro, 110 mil pessoas utilizaram o transporte coletivo gratuito aqui em Curitiba. Já em Toledo, no oeste do Paraná, o decreto firmado pelo prefeito Beto Luniti nessa última sexta-feira, né? De acordo com o prefeito, a medida tem como objetivo reforçar o direito de cidadania dos cidadãos. Então aí, nas eleições, né, do segundo turno, Curitiba e Toledo, por enquanto, terão aí transporte público gratuito. As pessoas podem votar aí sem pagar nada no transporte coletivo. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Rafa. Riva, tem que ter ônibus de graça para as eleições? É o tipo de situação que eu acho interessante, já que a gente quer exercitar a cidadania, quer acabar com a abstenção e tudo mais. Só que nada é de graça, né, Rafa? Vale lembrar que isso é pago por todos nós. Uma hora essa conta vem ou tem alguma compensação, de alguma forma acaba existindo. A gente precisa lembrar que o transporte público é uma concessão pública. Ele é nosso. A gente concede para uma empresa que explora o serviço e que dá qualidade nesse tipo de serviço. É isso. Mas para ocasiões especiais, assim como, por exemplo, uma eleição, eu não vejo com olhos ruins, não. Tanto que no primeiro turno, uma campanha recorreu contra a decisão e nesse segundo turno já não vai recorrer mais. Porque, inclusive, as duas campanhas precisam que a abstenção diminua, né, e que as pessoas possam ir votar. Eu acho justo para um momento de exercimento total da cidadania, que é a hora do voto, né? Só que essa conta uma hora vai chegar. Se o cidadão estiver disposto a bancar isso, por esse dia, é justo que ele possa ir e votar da maneira mais simples, rápida, direta e gratuita possível, né? Agora 10 horas e 13 minutos.